fundo, principalmente na hierarquia de reatividade entre os derivados de ácidos carboxílicos, como os alídeos de acila, os anidridos e os ésteres. Esses compostos, eles são muito importantes na química orgânica porque participam de inúmeras reações de síntese. O central da apresentação é entender por que alguns derivados eles reagem mais facilmente que outros e como isso influencia na transformação entre as moléculas. Ao longo da apresentação, vamos ter três coisas principais. Primeiro, a ordem de reatividade desses compostos. Segundo, o mecanismo comum envolvendo essas reações. E por último, como essas reações elas são associadas na síntese orgânica. Nesse slide, temos o princípio fundamental das reações desses compostos, a substituição acíclica nucleofílica. Os derivados de ácido carboxílico possuem diferentes níveis de reatividade dependendo da molécula ligada ao carbono carbonil. A hierarquia mostrada no slide é: primeiro os alídeos de acila, que são os mais reativos, depois os anidridos, com reatividade intermediária, e por último os ésteres, que são os mais estáveis. Isso acontece porque cada um possui um grupo abandonador diferente. Quanto melhor for esse grupo em sair da molécula, maior será a reatividade. Outro ponto importante é que todos eles podem ser hidrolisados pela água, retornando ao ácido carboxílico original. Todas essas reações elas seguem basicamente o mesmo mecanismo. Primeiro ocorre o ataque nucleofílico ao carbono da carbonila, que é eletrofílico porque o oxigênio puxa elétrons. Esse ataque quebra temporariamente a ligação dupla e forma um intermediário tetraedro, no qual o carbono passa de hibridização sp2 para um sp3. Esse intermediário é instável, então ocorre o colapso da estrutura, restaurando a ligação dupla da carbonila e a expulsão do abandonador. A hidrogênio é o líquido que sai assim como ele estava numa base mais fraca. Os alídeos de acila estão no topo da hierarquia de reatividade. O motivo é que o halogênio com cloro, que é um excelente grupo abandonador, Isso faz com que a reação ocorra facilmente. Na prática, eles são geralmente preparados a partir de ácidos carboxílicos, convertendo o grupo H, que é o péssimo grupo abandonador, em um halogênio. Essa conversão aumenta muito a reatividade da molécula, permitindo que ela reaja rapidamente com os álfas, aminas e água. O papel da pirimidina. A pirimidina, na verdade, nesse tipo de reação, muitas vezes utilizamos a pirimidina como base. Ela tem duas reações importantes. A primeira é neutralizar o ácido clorídrico formado na reação, evitando que ele degrade com os reagentes. A segunda função é o catalisador nucleofílico, formando temporariamente um intermediário chamado acilpiridina. Esse intermediário, o acilpiridina, ele torna o carbono da carbonila ainda mais suscetível ao ataque nucleófilo, acelerando a reação. A formação de aminas. Aqui vemos como os alídeos de acila podem reagir com aminas para formar as aminas. Se reagirmos com amônio, obtemos aminas primárias. Com aminas primárias, formamos aminas secundárias. E
com as aminas secundárias, formando aminas terciárias. Porém, existe uma limitação importante. As aminas terciárias elas não formam amidas. Isso acontece porque o mecanismo exige a perda de nitrogênio no intermediário. Como as aminas terciárias elas não possuem hidrogênio ligado ao nitrogênio, essa etapa não pode ocorrer. Os anitritos eles possuem reatividade intermediária entre os aletos e os ésteres. Eles podem ser formados de duas formas principais. A primeira é através da reação entre o aleto de acila e o carboxilato. E a segunda forma ocorre quando ácidos dicarboxílicos são enriquecidos, formando anitridos cíclicos. Essa reação ela acontece principalmente quando o anel formado ela vai possuir 5 ou 6 membros, pois essas estruturas são mais estáveis. Como os anitritos eles vão reagir? Quando um anitrito reage, a molécula basicamente se divide em duas partes. Uma parte da molécula forma o produto desejado, como o éster ou uma amida, e a outra metade da estrutura é liberada como ácido carboxílico, funcionando como um grupo colaborador. Por isso, dizemos que nas reações de anitridos, apenas metade da molécula é incorporada ao produto final. Falando um pouco agora sobre os ésteres. A formação dos ésteres. Os ésteres eles podem ser formados por diferentes formas. Uma delas é reagindo aletos de acila com álcoois, que é uma reação química. Outra possibilidade é reagir anitridos com álcoois, gerando éster e um ácido carboxílico como subproduto. Também existe a esterificação de Fischer, onde o ácido carboxílico vai reagir com o álcool na presença do catalisador ácido. Essa reação ela é reversível e depende da remoção de água para deslocar o equilíbrio. Então, por que essa reatividade ela diminui? A diminuição da reatividade dos aletos para os ésteres pode ser explicada por efeitos eletrônicos. Nos aletos de acila, o halogênio puxa elétrons por indução, deixando o carbono da carbonila muito eletrofílico e fácil de atacar. Nos anitridos, o oxigênio central compartilha densidade eletrônica entre duas carbonilas, diminuindo um pouco a eficiência eletrônica. Já nos ésteres, o oxigênio do grupo oxi doa elétrons por ressonância para a carbonila, reduzindo ainda mais a eletrofilicidade do carbono. A hidrólise dos ésteres. Os ésteres eles podem sofrer hidrólise, ou seja, quebra da água, tanto em meio ácido quanto básico. Na hidrólise ácida, a reação é reversível e produz um ácido carboxílico e um álcool. Já na hidrólise básica, conhecida como saponificação, o reagente é o íon hidróxido. Nesse caso, o produto final é um carboxilato e um álcool, e a reação é praticamente irreversível. Falando sobre a saponificação, que é a química do sabor. A saponificação é a base da produção de sabores. Nessa reação, triglicerídeos presentes em gordura ou óleos reagem com hidróxido de sódio com potássio. O resultado são moléculas chamadas sais de ácidos graxos, que possuem uma parte polar e uma parte também apolar. Essa estrutura ela vai permitir que o sabão interaja com a gordura
Essa estrutura ela vai permitir que o sabão interaja com a gordura e água ao mesmo tempo, facilitando assim a remoção de sujeira. A chamada prova de Bender foi usada para confirmar a existência do intermediário tetraédrico. Nessa experiência, utilizou-se água contendo o isótopo do oxigênio O18. Durante a reação, observou-se que esse oxigênio podia aparecer em diferentes posições da molécula final. Isso só é possível se existir um intermediário onde os oxigênios eles se tornam equivalentes, o que confirma um mecanismo de substituição acíclica nucleofílica. A cascata de reatividade. Podemos visualizar as transformações desses compostos como uma cascata de Podemos visualizar as transformações desses compostos como uma cascata de energia. Os derivados mais reativos, como o cloreto de acilo, eles podem ser facilmente ser convertidos em anidridas, ésteres ou amidas. Porém, o caminho inverso não ocorre espontaneamente, pois exigiria fornecimento adicional de energia ou reagentes específicos. Portanto, a reatividade segue naturalmente em direção às formas mais estáveis. Para concluir, vimos, então, que a reatividade dos derivados de ácido carboxílico depende principalmente da capacidade do grupo abandonador. A ordem de reatividade é o cloreto, o carboxilato e as aminas. Barramidas, né? Pode ser também. Também vimos que essas transformações elas seguem o mesmo mecanismo fundamental, passando pelo intermediário tetraédrico. Compreender essa lógica, ela permite prever e planejar sínteses orgânicas de forma estratégica. Assim, os compostos carbonílicos elas funcionam como um verdadeiro mapa de transformações na química orgânica. Podemos dizer também que os derivados de ácidos carboxílicos eles seguem uma lógica bem definida de reatividade, que depende principalmente da capacidade do grupo abandonador. A ordem geral que vimos foi os halitos de acina sendo os mais reativos, seguidos pelos anidridos e depois os ésteres, que são os mais estáveis. Além disso, todas essas transformações elas compartilham o mesmo mecanismo básico, que é a substituição acíclica nucleofílica, passando pelo intermediário tetraédrico. Isso é importante porque mostra que mesmo com as moléculas diferentes, existe um padrão comum que se repete. Outro ponto essencial é que essas reações elas prosseguem na direção natural, indo de compostos mais reativos para mais estáveis. Ou seja, conseguimos prever quando uma reação vai acontecer espontaneamente ou quando vai precisar de condições específicas. Também vimos que fatores como a ressonância, o coletivo e a instabilidade do grupo abandonador influenciam diretamente na velocidade e no sentido das reações. Na prática, esse conhecimento é muito útil porque permite planejar sínteses químicas de forma estratégica, escolhendo os reagentes certos para obter o produto desejado. Por fim, entender esse mapa de reatividade não é só decorar uma ordem, mas sim compreender o comportamento das moléculas. E isso facilita muito o estudo de química orgânica como um todo. Então, mais do que decorar reações, o importante nesse trabalho é entender a lógica por trás delas.
A química orgânica ela deixa de ser uma memorização e passa a ser um raciocínio.